A chuva fina de junho caía sobre o cemitério da Consolação em São Paulo, criando uma cortina de melancolia sobre as alamedas de mármore. Marina Fonseca apertava o casaco de lã contra o corpo, seus joelhos afundando na terra úmida diante do túmulo de sua avó. Ao seu lado, Roberto Fonseca mantinha uma postura rígida, mas seus olhos vermelhos denunciavam as noites sem dormir. 3 dias, 72 horas, desde que Isabela, sua filha de 8 anos, havia desaparecido sem deixar vestígios. A polícia vasculhava cada esquina de São Paulo, helicópteros sobrevoavam a cidade, câmeras de segurança eram analisadas, frame por frame. Mas nada, nenhum sinal da menina de cabelos castanhos e olhos amendoados que era o centro de suas vidas. Marina soluçava baixinho, suas mãos entrelaçadas em prece diante da lápide de granito. Vovó Helena sempre fora sua confidente, sua âncora nos momentos difíceis. Mesmo após partir há 2 anos, Marina ainda vinha até ali buscar conforto na memória daquela mulher sábia que criara 5 filhos sozinha. Agora, diante da maior tragédia de sua vida, sentia-se pequena e impotente. Roberto colocou a mão no ombro da esposa, um gesto mecânico que tentava transmitir uma força que ele próprio não sentia. A construtora Fonseca e Associados, império que construíram juntos ao longo de 15 anos, parecia irrelevante agora. Os edifícios que ergueram por toda a capital paulista, os prêmios de arquitetura, os contratos milionários, tudo isso era pó comparado ao sorriso de Isabela. O celular de Roberto vibrou no bolso pela 20ª vez naquela manhã. Ignorou. Sua secretária havia instruções claras de não perturbá-lo, exceto se houvesse notícias sobre Isabela. As mensagens eram dos sócios do advogado, de jornalistas querendo declarações. Nada que importasse. Marina levantou-se lentamente, apoiando-se no braço do marido. Seus olhos percorreram o cemitério, observando outras famílias em seus lutos privados. Flores coloridas sobre túmulos cinzentos, vidas que continuavam apesar da dor. Foi então que ela viu. Entre as fileiras de lápides mais antigas, uma figura pequena e franzina se movia com dificuldade, carregando um saco plástico grande demais para seu tamanho. Uma menina de cerca de 10 anos, vestindo uma camiseta desbotada e chinelos gastos, catava latas de alumínio deixadas por visitantes descuidados. Seus cabelos escuros estavam presos em um rabo de cavalo desalinhado, e sua pele morena brilhava com o suor do esforço, apesar do frio. Marina observou a cena com uma mistura de piedade e desconforto. Como uma criança tão jovem estava ali, trabalhando em vez de estar na escola? Onde estavam seus pais? A menina se abaixou para pegar uma lata próxima a um túmulo de mármore rosa, e foi nesse movimento que aconteceu. Um raio de sol tímido atravessou as nuvens e refletiu em algo dourado no pescoço da criança. Marina sentiu seu coração parar. Seus olhos se arregalaram e ela deu um passo à frente, depois outro, como se puxada por uma força invisível. Não podia ser. Era impossível. Mas à medida que se aproximava, a certeza se solidificava em seu peito como gelo. O colar. O pingente em formato de coração com as iniciais M, R e I entrelaçadas em filigranas delicadas. Uma joia exclusiva, encomendada a um joalheiro renomado da Oscar Freire, feita sob medida para simbolizar a união da família Fonseca. Marina, Roberto e Isabela. Um presente que haviam dado à filha no último aniversário, apenas 3 meses atrás. A peça era única, impossível de replicar, com um pequeno diamante incrustado no centro do coração. A menina levantou o olhar e encontrou os olhos de Marina fixos nela. Assustou-se com a intensidade daquele olhar, deu um passo para trás, mas Marina já estava correndo em sua direção. Roberto, percebendo o movimento súbito da esposa, correu atrás dela sem entender o que estava acontecendo. Marina chegou à menina e a segurou pelos ombros, seu olhar fixo no colar dourado que pendia sobre a camiseta gasta. A menina tentou se soltar com medo, mas Marina segurou firme, sua voz saindo em um sussurro rouco. "Onde você conseguiu isso?" A menina olhou para baixo confusa, suas mãos segurando o colar instintivamente em um gesto protetor.
Consegui o quê? Isso. Marina apontou para a joia com o dedo trêmulo. De onde? Você tirou esse colar? Roberto chegou ao lado delas, ofegante, e seus olhos se arregalaram ao reconhecer a peça. Isabela. O nome saiu como um gemido de seus lábios. A menina olhou de um para o outro, vendo o desespero estampado em seus rostos. Não roubei, juro. Ela me deu. Ela? Marina sacudiu levemente a menina. Quem? Quem te deu? A filha de vocês. A menina falou com simplicidade. Isabela, ela está na minha casa. O mundo pareceu parar. Marina sentiu suas pernas fraquejarem e Roberto teve que segurá-la para que não caísse. As palavras da criança ecoavam em seus ouvidos como uma sirene distante. Isabela estava viva. Estava bem. Estava na casa daquela menina. Você tem que nos levar até ela. Roberto falou com urgência, sua voz falhando. Agora. Por favor. A menina olhou para os dois adultos bem vestidos, viu a dor e o desespero em seus olhos e assentiu lentamente. Ela fez eu prometer que não chamaria a polícia. Disse que queria ver se vocês iam procurá-la de verdade. Marina sentiu as palavras como uma punhalada. O que aquilo significava? Por que Isabela pediria uma coisa dessas? A menina começou a caminhar em direção à saída do cemitério, e o casal a seguiu como autômatos. Roberto pegou o celular e avisou o motorista que estava esperando no portão. Entraram no carro, a menina claramente desconfortável com o luxo do veículo, seus dedos tocando timidamente o couro macio dos bancos. Para onde? O motorista perguntou olhando pelo retrovisor. Para a Brasilândia. A menina respondeu baixinho. Na divisa com a Zona Norte. O motorista trocou um olhar com Roberto pelo espelho, mas não disse nada. Ligou o GPS e iniciou o trajeto. A viagem seria longa, atravessando a cidade de ponta a ponta. Marina segurou a mão da menina, seus olhos implorando por respostas. Como você encontrou minha filha? A menina olhou pela janela, vendo a cidade cinzenta passar. Ela estava sentada na calçada perto da escola dela, chorando. Isso foi há 3 dias, de tarde. Parei para perguntar se estava bem, e ela me abraçou forte, pedindo ajuda. Disse que não queria voltar para casa. E você não chamou a polícia? Roberto perguntou, tentando controlar o tom de voz. Ela me implorou para não chamar. Disse que queria ver quanto tempo vocês demorariam para perceber que ela tinha sumido. Marina cobriu a boca com a mão, sufocando um soluço. As palavras eram como lâminas, cortando fundo em sua consciência. A menina continuou. Levei ela para minha casa. Minha mãe trabalha de faxineira e só volta à noite, então ficamos só nós duas durante o dia. Dei comida para ela, deixei ela dormir na minha cama. Ela chorava muito no começo, mas depois começou a brincar, a desenhar. Disse que se sentia mais feliz lá do que em casa. Impossível. Roberto murmurou. Nossa filha tem tudo. Tudo que uma criança pode querer. A menina virou-se para ele, seus olhos escuros carregando uma sabedoria que não condizia com sua idade. Ela não tem vocês. Marina fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. As palavras da criança ecoavam verdades que ela vinha evitando há meses, talvez anos. Quantas vezes havia cancelado jantares com Isabela por conta de reuniões de última hora? Quantas apresentações escolares havia perdido porque um cliente importante exigia sua presença? O carro atravessou os bairros de São Paulo e a paisagem foi mudando gradualmente. Os prédios envidraçados e as avenidas largas deram lugar a construções mais simples, ruas estreitas, muros pichados. O trânsito ia ficando mais caótico, motos zigue-zagueando entre os carros, vendedores ambulantes nos sinais. Finalmente chegaram à Brasilândia. O motorista dirigia devagar pelas ruas íngremes, onde casas de alvenaria sem reboco se empilhavam umas sobre as outras, formando um labirinto vertical. Crianças brincavam descalças na rua, música alta vinha de alguma casa próxima, e o cheiro de comida se misturava ao de esgoto a céu aberto em alguns pontos. Aqui. A menina apontou para uma viela estreita demais para o carro passar. Temos que ir a pé. Roberto instruiu o motorista a esperar, e saíram do veículo. Olhares curiosos se voltaram para o casal.
claramente fora de lugar com suas roupas caras e postura deslocada. Marina segurou firme na bolsa, enquanto Roberto mantinha uma mão protetora em suas costas. Seguiram a menina por becos estreitos, subindo escadas irregulares, passando por casas onde televisões ligadas competiam com conversas em voz alta. Finalmente a menina parou diante de um barraco de madeira e alvenaria, com um único cômodo visível através da porta entreaberta. Ela está aqui. A menina empurrou a porta e Marina e Roberto entraram atrás dela. O cômodo era pequeno, limpo apesar da precariedade. Uma cama de solteiro encostada na parede, uma pequena mesa com 2 cadeiras, um fogão de 2 bocas, prateleiras, improvisadas com mantimentos, e no chão, sentada sobre um pedaço de papelão, com lápis de cor espalhados ao redor, estava Isabela. A menina levantou os olhos dos desenhos espalhados no chão e encontrou o olhar de seus pais. Não houve gritos de alegria, não houve corrida para os braços maternos. Isabela simplesmente olhou para Marina e Roberto com uma expressão vazia, quase resignada, antes de voltar sua atenção para o desenho que estava colorindo. Era uma casa simples, com flores na frente e um sol amarelo brilhante no céu. Marina sentiu os joelhos fraquejarem novamente. Onde estava o alívio que esperava ver no rosto da filha? Onde estava a criança que costumava correr gritando mamãe sempre que ela chegava em casa? Isabela. Marina sussurrou, dando um passo à frente. Isabela permaneceu em silêncio, colorindo metodicamente as pétalas de uma flor vermelha. Roberto se aproximou e ajoelhou-se ao lado da filha, sua mão grande e trêmula tocando delicadamente o ombro pequeno dela. Filha, estávamos desesperados. Você está bem? Estou. A resposta veio em um tom monocórdico, sem emoção. Marina se ajoelhou do outro lado, seus olhos percorrendo o corpo da filha em busca de qualquer sinal de ferimento. Isabela estava vestindo roupas que claramente não eram suas, uma camiseta grande demais e um short de elástico. Seus cabelos estavam limpos e penteados, havia um curativo pequeno em seu joelho. Você está machucada? Marina tocou o curativo com cuidado. Isabela balançou a cabeça. Caí brincando ontem. A Júlia cuidou de mim. Júlia. Marina olhou para a menina que as havia trazido até ali, percebendo que nem sabia seu nome até aquele momento. A criança estava encostada na parede, observando a cena com olhos cautelosos. Por que você fugiu, Isabela? Roberto perguntou, sua voz carregada de dor. Por que não voltou para casa? Por que você se importa? A pergunta saiu como uma acusação, e Isabela finalmente olhou para o pai. Vocês nem perceberam que eu tinha sumido. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. O quê? Claro que percebemos, filha. Quando? Isabela largou o lápis de cor e cruzou os braços. A que horas vocês perceberam que eu não estava em casa? Roberto e Marina trocaram um olhar, a verdade começando a se formar como uma nuvem escura sobre suas cabeças. Marina tentou lembrar daquele dia, 3 dias atrás. Havia tido uma reunião importante com investidores japoneses que se estendeu pela tarde. Roberto estava visitando uma obra problemática na Zona Sul. A empregada havia tirado folga porque era seu aniversário. Isabela deveria ter sido buscada na escola pelo motorista às 3 da tarde, mas eles haviam esquecido de confirmar com ele pela manhã, assumindo que a rotina seguiria normalmente. Foi a diretora da escola quem ligou às 5:30 da tarde, perguntando se estava tudo bem, porque Isabela ainda estava esperando na portaria. Marina havia atendido a ligação no meio da reunião, pedido desculpas apressadas para a diretora e ligado imediatamente para Roberto em pânico. Eles se encontraram na escola, 20 minutos depois, mas Isabela não estava mais lá. A diretora explicou que a menina havia dito que iria caminhar até uma lanchonete próxima e voltaria, mas nunca retornou. Foi quando começou o pesadelo. Polícia, buscas, conferências de imprensa. E durante todo esse tempo, Marina carregava uma culpa que tentava sufocar, mas que agora explodia em seu peito. Às 8 da noite, Marina admitiu em voz baixa, os olhos baixos. Percebemos às 8 da noite. Isabela assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que ela já sabia. Eu saí da escola às 3 horas. Fiquei esperando até às 4:30.
e ninguém veio me buscar. A diretora me perguntou se eu queria ligar para vocês, mas eu disse que não. Queria ver quanto tempo ia demorar. 5 horas. Roberto passou a mão pelo rosto. 5 horas sozinha. Andei pela cidade. Isabela continuou, sua voz ganhando força. Entrei em lojas, sentei em praças. Fiquei olhando as pessoas passarem. Ninguém me viu. Ninguém perguntou se eu estava perdida. É como se eu fosse invisível. Até que a Júlia me viu. A menina encostada na parede corou levemente com a menção. Isabela sorriu para ela, o primeiro sinal de emoção genuína desde que seus pais chegaram. Ela me perguntou se eu estava bem. Me ofereceu um pedaço de pão que estava comendo. Me trouxe para a casa dela. Marina olhou para Júlia com uma mistura de gratidão e vergonha. Uma criança pobre, que provavelmente não tinha nada, havia cuidado de sua filha quando ela, com todos os recursos do mundo, havia falhado. E a sua mãe? Roberto perguntou a Júlia. Onde ela estava? Trabalhando, Júlia respondeu. Ela trabalha de faxineira em vários lugares. Sai às 6 da manhã e volta às 8 da noite. Às vezes mais tarde. E você fica sozinha? Marina perguntou chocada. Júlia deu de ombros. Estou acostumada. Sei me cuidar. Isabela levantou-se do chão e foi até Júlia pegando sua mão. Ela é minha amiga, a única que se importou comigo de verdade. As palavras eram como facas no coração de Marina. Isabela, nós nos importamos com você. Roberto tentou argumentar, mas sua voz soava fraca até para seus próprios ouvidos. Isabela virou-se para os pais e, pela primeira vez, suas lágrimas começaram a cair. Quando foi a última vez que vocês jantaram comigo? Quando foi a última vez que me ajudaram com a lição de casa? Quando foi a última vez que me colocaram para dormir? Marina abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Tentou lembrar, mas as memórias se misturavam em uma névoa de reuniões, contratos, viagens de negócios. Vocês esqueceram meu recital de dança no mês passado. Isabela continuou, sua voz quebrando. Eu era a única criança sem os pais na plateia. Vocês prometeram ir ao meu aniversário na escola, mas cancelaram no último minuto por causa de uma reunião. A professora teve que me consolar porque eu chorei na frente de todo mundo. A cada acusação, Marina sentia seu coração se despedaçar um pouco. Mas, como haviam deixado chegar a esse ponto? Como haviam falhado tão completamente com a pessoa mais importante de suas vidas? Roberto se aproximou da filha, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Isabela, meu amor, eu sinto muito. Sentimos muito. Não percebemos o quanto estávamos te negligenciando. Mas isso vai mudar. Eu prometo que vai mudar. Isabela olhou para o pai com ceticismo. Quantas vezes vocês já prometeram isso antes? Marina juntou-se a Roberto, seus joelhos tocando o chão frio do barraco. Segurou as mãos pequenas da filha entre as suas. Desta vez é diferente, Isabela. Nós quase te perdemos. Esses 3 dias foram um inferno na terra. Não há nada neste mundo mais importante do que você. Nada. A empresa pode falir, podemos perder tudo, mas sem você, nada faz sentido. Isabela olhou nos olhos da mãe, procurando sinceridade. O que viu lá deve ter tocado algo dentro dela, porque seus ombros relaxaram levemente. Júlia apertou a mão de Isabela. Acho que eles estão falando sério, Bela. Você deveria dar uma chance para eles. Isabela limpou as lágrimas com o dorso da mão. Posso levar a Júlia para visitar nossa casa? Marina piscou surpresa com o pedido. Claro que pode, meu amor. Quando você quiser e a mãe dela também. Isabela assentiu lentamente. Está bem, eu volto para casa. Mas vocês têm que prometer de verdade. Nada de mentiras. Prometemos. Roberto e Marina falaram em uníssono, puxando a filha para um abraço apertado. Isabela finalmente cedeu, seus braços pequenos envolvendo o pescoço dos pais, e o trio ficou ali, ajoelhado no chão do barraco, chorando lágrimas de alívio, culpa e promessas de recomeço. Júlia observava a cena com um sorriso pequeno, até que a porta do barraco se abriu de repente. Uma mulher de cerca de 40 anos, usando uniforme de faxineira e carregando uma bolsa grande, parou na entrada, seus olhos arregalados ao ver a cena diante dela. Júlia, o que está acontecendo? A menina correu até a mãe.
Mãe, estes são os pais da Isabela. A mulher olhou de Júlia para o casal rico ajoelhado em seu chão, para Isabela ainda agarrada a eles, e a compreensão lentamente tomou conta de sua expressão. Vocês são os pais que estão passando na televisão, a mulher disse, colocando a bolsa no chão. Os que estavam procurando pela filha desaparecida. Marina e Roberto se levantaram ajeitando as roupas. Roberto estendeu a mão para a mulher. Sou Roberto Fonseca e esta é minha esposa Marina. Você deve ser a mãe de Júlia. Sou Teresa. A mulher apertou a mão dele, seus olhos ainda confusos. Teresa olhou de Roberto para Marina, depois para as duas meninas, tentando processar a situação surreal que encontrava em sua casa. Seus pés doíam após quase 14 horas de trabalho, limpando escritórios no centro financeiro de São Paulo. Tudo o que queria era tomar um banho e cair na cama, mas ali estava, diante de 2 milionários cujos rostos vinham dominando os noticiários nos últimos 3 dias. Júlia, você cuidou da filha deles esse tempo todo? Teresa perguntou, sua voz misturando incredulidade com preocupação. Ela estava chorando na rua, mãe. Júlia explicou, mantendo-se firme. Disse que não queria voltar para casa. Pedi para não chamar a polícia, então trouxe ela aqui. Teresa passou a mão pelo rosto, exausta. Vocês têm noção de que a cidade inteira estava procurando por essa menina? Que a polícia mobilizou centenas de pessoas? Eu sei. Júlia baixou os olhos, mas ela me pediu para não contar. Queria ver se os pais dela realmente se importavam. Marina sentiu as palavras como um soco no estômago. Teresa puxou uma cadeira e sentou-se pesadamente. Olhou para Isabela, que ainda segurava a mão de Júlia. Você está bem, menina? Isabela assentiu. A tia Júlia cuidou muito bem de mim. Teresa suspirou profundamente. Não sei se devo ficar com raiva da minha filha ou orgulhosa dela. Orgulhosa. Roberto interveio, sua voz embargada. Sua filha salvou a minha. E nós somos eternamente gratos. Teresa estudou o rosto do empresário, vendo a sinceridade ali. Assentiu lentamente. Bem, o importante é que está tudo resolvido agora. Vocês podem levar a menina de volta para casa. Mas antes, Marina aproximou-se de Teresa. Precisamos agradecer vocês de alguma forma. O que podemos fazer? Teresa ergueu a mão. Não precisa de nada. Fiz o que qualquer mãe faria ao ver uma criança precisando de ajuda. Por favor, Roberto insistiu. Deixe-nos ao menos compensar os custos que tiveram, a comida, os cuidados. Não foi nada demais. Teresa levantou-se. Algumas refeições simples, nada que mereça compensação. Agora, se me dão licença, preciso tomar um banho. Trabalho cedo amanhã. Marina reconheceu na postura de Teresa o orgulho de quem não aceitava esmolas. Respeitou isso, mas fez uma promessa silenciosa de encontrar uma forma de retribuir a bondade daquela família. Isabela abraçou Júlia apertado. Você vai me visitar mesmo, né? Vou. Júlia prometeu. E você vem aqui também. Prometido. Isabela sorriu, um sorriso genuíno que Marina não via há meses. A família Fonseca saiu do barraco, descendo as escadas irregulares de volta à viela, onde o motorista esperava. Vizinhos curiosos observavam pelas janelas e portas, e alguns jovens com celulares começaram a tirar fotos do casal claramente rico caminhando pela favela. Roberto tentou ignorar, focado em levar a família de volta para casa em segurança. No carro, Isabela sentou-se entre os pais e Marina a abraçou durante todo o caminho, como se temesse que a menina pudesse desaparecer novamente se a soltasse. Roberto segurava a mão livre da filha, seus dedos entrelaçados com força. Chegaram à mansão em Higienópolis por volta das 10 da noite. A casa de 3 andares, com jardins elaborados e portões de ferro forjado, parecia ainda mais opressivamente vazia do que antes. Marina ajudou Isabela a tomar banho, vestiu-a com seu pijama favorito de unicórnios e, pela primeira vez em anos, deitou-se na cama da filha com ela, cantando baixinho canções de ninar que havia esquecido que conhecia. Roberto sentou-se na beirada da cama, acariciando os cabelos da filha até ela adormecer. Quando finalmente saíram do quarto, deixando a porta entreaberta e a luz do corredor acesa como Isabela gostava, os dois se abraçaram no corredor,
chorando silenciosamente. Quase a perdemos. Marina sussurrou contra o peito do marido. Não vamos deixar isso acontecer de novo. Roberto prometeu. Vamos mudar. De verdade. Desceram para a cozinha enorme e moderna, onde a geladeira de inox brilhava impecável. Marina preparou chá enquanto Roberto ligava o celular, que havia mantido desligado durante horas. A tela imediatamente explodiu em notificações, mensagens, chamadas perdidas, alertas de notícias. Roberto abriu o aplicativo de notícias e congelou. Marina, você precisa ver isso. Marina aproximou-se, olhando por cima do ombro do marido. A tela mostrava fotos deles saindo da favela com Isabela. As manchetes eram devastadoras. Milionários encontram filha desaparecida vivendo em barraco na Brasilândia. Empresários negligentes recuperam filha que fugiu de casa. Menina de 8 anos prefere favela à mansão de luxo. Os comentários nas redes sociais eram ainda piores. Milhares de pessoas expressavam indignação, acusando o casal de negligência, de serem pais ausentes que valorizavam o dinheiro mais que a própria filha. Hashtags pedindo que perdessem a guarda de Isabela estavam em alta. Roberto passou de uma notícia para outra, seu rosto empalidecendo a cada manchete. Eles estão nos crucificando. Marina sentou-se pesadamente em uma banqueta da cozinha. E eles têm razão. Nós falhamos com nossa filha. O celular de Roberto tocou. Era seu sócio principal, Márcio Andrade. Roberto atendeu, colocando no viva-voz. Márcio, encontramos a Isabela. Ela está bem. Que bom, Roberto. Aliviado de verdade. A voz de Márcio soava tensa. Mas precisamos conversar sobre a situação da empresa. Vários clientes estão ligando, preocupados com a imagem da construtora. Alguns estão ameaçando cancelar contratos. Agora não, Márcio. Roberto esfregou o rosto. Acabamos de recuperar nossa filha. Entendo, mas... Roberto desligou antes que Márcio pudesse continuar. Jogou o celular sobre o balcão da cozinha. Que se dane a empresa. Marina olhou para o marido surpresa. Em 15 anos de casamento, nunca o havia ouvido dizer algo assim. Roberto encontrou seu olhar. Estou falando sério, Marina. Isabela perguntou quando foi a última vez que jantamos com ela, e eu não consegui lembrar. Nossa própria filha, e não consigo lembrar da última refeição que fizemos juntos. Lágrimas escorriam pelo rosto de Marina. Eu também não consigo. Então vamos mudar isso. Partir de agora, jantar em família todos os dias, sem celulares, sem trabalho. Só nós 3. Marina assentiu, pegando a mão do marido. E nos fins de semana, nada de eventos corporativos ou visitas a obras. Tempo de qualidade com a Isabela. Eles fizeram um pacto ali na cozinha silenciosa da mansão, jurando colocar a filha em primeiro lugar. Nos dias seguintes, a tempestade midiática só piorou. Jornalistas acamparam na frente da casa, câmeras apontadas para os portões. A construtora Fonseca perdeu 2 contratos grandes e outros clientes exigiram reuniões de emergência para discutir a continuidade das parcerias. Roberto e Marina ignoraram tudo. Desligaram os celulares corporativos, delegaram todas as decisões urgentes para Márcio e focaram completamente em Isabela. Passaram os dias jogando jogos de tabuleiro, assistindo aos filmes favoritos da filha, ajudando com a lição de casa. Marina ensinou Isabela a fazer biscoitos, sujando a cozinha imaculada com farinha e rindo das formas estranhas que criavam. Roberto montou uma barraca no jardim e eles acamparam ali, contando histórias sob as estrelas. Lentamente, Isabela foi se abrindo novamente, rindo mais, abraçando espontaneamente os pais. Uma semana depois de reencontrar a filha, Marina voltou ao trabalho pela primeira vez. A construtora Fonseca ocupava 3 andares de um edifício comercial na Avenida Paulista. Quando ela entrou, funcionários a cumprimentaram com olhares de compaixão misturados com curiosidade. Márcio a esperava na sala de reuniões, com pilhas de documentos espalhados sobre a mesa. Marina, precisamos falar sobre a reestruturação. Márcio começou sem preâmbulos. A situação está crítica. Perdemos 4 contratos na última semana e outros estão pendentes de decisão. Eu sei. Marina sentou-se,
Mas seu foco não estava nos papéis. Vamos superar isso. Márcio empurrou uma pasta em sua direção. Preparei um plano de reestruturação. Precisamos de mudanças significativas na gestão, relações públicas, até mesmo na composição societária para recuperar a confiança do mercado. Marina folheou os documentos que Márcio havia preparado, mas algo na urgência dele a incomodava. Reestruturação societária parecia extremo demais para a situação. Vamos discutir isso com o Roberto antes de tomar qualquer decisão. Marina fechou a pasta. Márcio hesitou. Roberto está muito fragilizado emocionalmente agora. Talvez seja melhor que nós, como sócios, tomemos as decisões necessárias para salvar a empresa que ele construiu. E essa é exatamente a atitude que quase nos fez perder nossa filha. Marina levantou-se. Sempre achando que sabemos o que é melhor, sempre tomando decisões, sem consultar. Não mais, Márcio. Tudo será decidido em conjunto, como deveria sempre ter sido. Ela saiu da sala, deixando Márcio com uma expressão frustrada. Marina passou o resto do dia organizando sua rotina de trabalho. Delegou reuniões menos importantes. Bloqueou as tardes para estar presente quando Isabela voltasse da escola e estabeleceu um limite rígido de não trabalhar após as 6 da tarde. Enquanto isso, em um prédio comercial a 3 quarteirões dali, Teresa empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do 12º andar. Eram quase 8 da noite e a maioria dos escritórios já estava vazia. Ela limpava aquele prédio 3 vezes por semana, sempre no turno da noite, quando os executivos já haviam ido embora. Começou pela sala da empresa de consultoria no final do corredor, esvaziando lixeiras e limpando superfícies. A parede que separava aquela sala do escritório ao lado era fina, e Teresa muitas vezes ouvia conversas, vazando de um lado para o outro. Normalmente, ignorava, focada em seu trabalho. Mas naquela noite, enquanto limpava a mesa de reuniões, uma voz familiar chamou sua atenção. Era Márcio Andrade. Teresa o reconheceu porque limpava os escritórios da construtora Fonseca nas terças e quintas-feiras. Conhecia todos os executivos de vista, embora eles raramente a notassem. A voz de Márcio vinha do escritório ao lado, provavelmente ao telefone. Teresa não tinha intenção de espionar, mas as palavras atravessavam a parede com clareza. Precisa ser agora, enquanto o Roberto está emocionalmente instável. Ele vai assinar qualquer coisa se eu apresentar como solução para salvar a empresa. Teresa parou de limpar, sua mão congelando no ar com o pano de limpeza. Já preparei os documentos de transferência. Uma vez que ele assinar, teremos o controle acionário. A construtora será nossa, e os Fonseca ficarão com menos de 30%. O coração de Teresa acelerou. Aquilo não estava certo. Continuou ouvindo, agora deliberadamente encostada à parede. Não, ele não vai suspeitar. Sou o melhor amigo dele há 15 anos. Ele confia em mim completamente. Márcio riu, um som frio que fez Teresa se arrepiar. Quando perceber o que aconteceu, já será tarde demais. Teresa sentiu náusea. Conhecia aquele tipo de traição. Havia visto ao longo da vida como pessoas confiavam em quem não deviam. Mas o que poderia fazer? Era uma faxineira invisível para aquelas pessoas. Quem acreditaria nela? Terminou a limpeza rapidamente e saiu do andar. Durante todo o trajeto de ônibus para casa, a conversa que ouvira ecoava em sua mente. Chegou ao barraco quase às 10 da noite, encontrando Júlia ainda acordada, fazendo lição de casa à luz fraca da lâmpada. Mãe, a Isabela ligou hoje. Júlia sorriu. Contou que os pais dela estão passando mais tempo com ela. Disse que estão muito diferentes. Que bom, filha. Teresa colocou a bolsa no chão e sentou-se na cama, exausta. Júlia notou a preocupação no rosto da mãe. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Teresa hesitou. Não queria envolver a filha em problemas de adultos, mas também sabia que Júlia era incrivelmente perspicaz para sua idade. Ouvi algo no escritório hoje, algo que não deveria ter ouvido. Júlia largou o lápis e aproximou-se da mãe. Sobre o quê? Sobre o pai da Isabela. Tem um homem tentando roubar a empresa dele. Júlia arregalou os olhos.
Você tem certeza? Ouvi a conversa claramente. Teresa esfregou o rosto. Mas não sei o que fazer. Quem vai acreditar em mim? Júlia ficou em silêncio por um momento, pensando. Depois, seus olhos brilharam. Você pode gravar a conversa da próxima vez. Teresa olhou para a filha, surpresa. Gravar? Com seu celular. Júlia apontou para o aparelho antigo de Teresa. Se você gravar, terá provas. Mas isso não é. Teresa começou a protestar, depois parou. Não era o quê? Certo. Aquele homem estava planejando roubar a empresa de alguém que tinha sido gentil com elas, que tinha uma filha que se tornara amiga de Júlia. Não fazer nada seria cumplicidade. Você acha que eu deveria? Acho que eles foram gentis com a gente, mãe. A Isabela é minha amiga. Não é justo deixarem alguém roubar dos pais dela. Teresa assentiu lentamente. Tinha razão. Na próxima quinta-feira voltarei àquele andar. Se ele estiver lá, de novo vou tentar gravar. Nos dias seguintes, Teresa não conseguia parar de pensar no plano. Parte dela achava absurdo se envolver em assuntos que não lhe diziam respeito, mas outra parte, a mãe que criara uma filha com valores sólidos, apesar de todas as dificuldades, sabia que fazer a coisa certa nem sempre era conveniente. Quinta-feira chegou. Teresa foi trabalhar como sempre, mas desta vez levou o celular totalmente carregado no bolso do uniforme. Às 8 da noite, subiu ao 12º andar e começou a limpar a sala de consultoria, a mesma de onde ouvira a conversa de Márcio. Esperou fingindo limpar meticulosamente cada superfície. Meia hora depois ouviu vozes no corredor. Márcio entrou no escritório ao lado com outra pessoa. Teresa reconheceu a segunda voz como sendo de Henrique Tavares, outro sócio da construtora. Conseguiu os documentos finalizados? Henrique perguntou. Márcio respondeu afirmativamente. Está tudo pronto. Amanhã vou apresentar para o Roberto como uma solução emergencial. Ele vai assinar sem ler completamente, tenho certeza. O emocional dele está um caos. Teresa discretamente tirou o celular do bolso e ativou o gravador. Encostou-se à parede, mantendo o aparelho próximo. E se ele desconfiar? Henrique soava nervoso. Não vai. Márcio estava confiante. Somos amigos há 15 anos. Ele me vê como um irmão. Nunca imaginaria que eu o trairia assim. Teresa gravou por quase 20 minutos. Os dois homens discutiram detalhes do golpe, como planejavam usar a crise de imagem da empresa como justificativa para a reestruturação, como haviam preparado documentos que pareciam legítimos, mas que na prática transfeririam o controle da construtora para eles. Quando finalmente saíram, Teresa guardou o celular com mãos trêmulas. Tinha as provas, mas agora precisava descobrir como entregá-las aos Fonseca. Terminou a limpeza rapidamente e foi para casa. Júlia a esperava acordada, ansiosa. Conseguiu? Teresa mostrou o celular. Consegui. Gravei tudo. Júlia bateu palmas, mas depois franziu a testa. Como vamos entregar para eles? Não podemos simplesmente ligar. Eles podem achar que é trote. Teresa pensou por um momento. Vamos pessoalmente. Amanhã é sexta-feira, não trabalho à noite. Podemos ir até a casa deles. Mas, mãe, será que eles vão nos receber? Júlia questionou. Se mencionarmos a Isabela, tenho certeza que sim. Teresa estava determinada. No dia seguinte, assim que Júlia voltou da escola, as duas pegaram 2 ônibus até Higienópolis. O sol estava se pondo quando Teresa e Júlia desceram na Avenida Angélica, caminhando pelas ruas arborizadas até chegarem ao portão imponente da mansão dos Fonseca. Teresa apertou o interfone, com Júlia nervosa ao seu lado. Uma voz feminina atendeu. Sim? É Teresa e Júlia. Teresa falou alto e claro. Precisamos falar urgentemente com o Sr. Roberto ou a Sra. Marina. Houve uma pausa. Depois a voz de Marina, surpresa. Teresa? É você mesma? Um momento. O portão se abriu com um zumbido elétrico. Teresa e Júlia subiram o caminho de pedras até a porta principal, onde Marina já as esperava. Isabela apareceu atrás da mãe e correu para abraçar Júlia. Você veio me visitar. Vim. Júlia abraçou a amiga de volta. Mas também precisamos falar com seus pais sobre algo importante. Marina notou a seriedade no rosto de Teresa.
Entrem, por favor. Levou-as até a sala de estar. Um ambiente espaçoso com sofás de couro claro e obras de arte nas paredes. Roberto desceu as escadas usando roupas casuais, muito diferente dos ternos impecáveis que usava para trabalhar. Teresa? Aconteceu algo? Roberto cumprimentou-as, surpreso, mas hospitaleiro. Isabela e Júlia sentaram-se juntas em um sofá, enquanto Teresa permaneceu de pé, claramente desconfortável com a opulência ao redor. Preciso contar uma coisa para vocês. Teresa respirou fundo. Sobre a empresa de vocês. Roberto e Marina trocaram um olhar. Sente-se, por favor. Marina indicou um sofá. Teresa sentou-se na beirada, suas mãos apertando a alça da bolsa. Eu trabalho como faxineira em vários prédios comerciais, incluindo o prédio da construtora de vocês. Também limpo um prédio na Brigadeiro, 3 quarteirões dali. Marina assentiu, incentivando-a a continuar. Na última quinta-feira, enquanto limpavam um escritório, ouviu uma conversa através da parede. Teresa fez uma pausa. Era o senhor Márcio Andrade. Roberto se inclinou para a frente. Márcio, o que você ouviu? Teresa contou tudo, descrevendo a conversa. Sobre a reestruturação fraudulenta, o plano de fazer Roberto assinar documentos sem ler, a intenção de roubar o controle da empresa. À medida que falava, via a expressão de Roberto mudar de confusão para descrença e depois para a raiva contida. Marina segurou a mão do marido, também visivelmente chocada. Isso é muito sério, Teresa. Roberto passou a mão pelo cabelo. Márcio é meu amigo há 15 anos. Como você pode ter certeza do que ouviu? Teresa tirou o celular da bolsa. Por isso voltei na quinta passada e gravei. Ela colocou o áudio para tocar. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto as vozes de Márcio e Henrique preenchiam o espaço, discutindo a traição em detalhes cruéis. Roberto ficou pálido. Marina cobriu a boca com a mão. Quando a gravação terminou, Roberto levantou-se e caminhou até a janela, suas mãos tremendo. Ele estava planejando isso o tempo todo, aproveitando-se da situação com a Isabela. Eu confiei nele completamente. Marina aproximou-se do marido, colocando a mão em seu ombro. Teresa, como podemos agradecer? Você nos salvou. Não precisam agradecer. Teresa levantou-se. Apenas fizemos o que era certo. Júlia, sentada ao lado de Isabela, sorriu timidamente. Minha mãe sempre diz que devemos ajudar as pessoas quando podemos. Roberto virou-se para elas, seus olhos vermelhos. Vocês duas são pessoas incríveis. Não sei o que teríamos feito sem vocês. Teresa corou com o elogio. Precisamos ir. Já está tarde e temos que pegar 2 ônibus para voltar. Não. Marina foi até a porta e chamou. Jorge. O motorista apareceu. Leve a Teresa e a Júlia para casa, por favor. E obrigada novamente. As duas se despediram, com Isabela e Júlia prometendo se ver no fim de semana. Assim que saíram, Roberto pegou o celular. Vou ligar para meu advogado agora mesmo. Marina segurou seu braço. Espera. Vamos pensar estrategicamente. Se você confrontar o Márcio agora, ele pode destruir documentos ou fugir. Precisamos de um plano. Roberto assentiu, forçando-se a respirar fundo. Você tem razão. Vamos fazer isso direito. Passaram a noite elaborando uma estratégia com o advogado da família. A gravação era prova suficiente para processos criminais, mas precisavam garantir que Márcio não tivesse chance de se esquivar. Decidiram que Roberto iria ao escritório na segunda-feira, como se nada estivesse errado. Deixaria Márcio apresentar os documentos fraudulentos e só então revelaria que sabia de tudo. Durante o fim de semana, Roberto mal dormiu. A traição de alguém que considerava um irmão doía mais do que qualquer perda financeira poderia doer. Marina o confortou, lembrando-o de que tinham um ao outro e a Isabela, e que isso era o que realmente importava. Na segunda-feira de manhã, Roberto vestiu seu melhor terno e foi para o escritório. Márcio o esperava na sala de reuniões, com pilhas de documentos organizados. Roberto, bom ver você de volta. Márcio cumprimentou-o com um abraço. Como está a Isabela? Melhor. Roberto forçou um sorriso. Estamos focando mais nela agora.
Márcio assentiu com falsa compaixão. É o mais importante. Mas, infelizmente, os negócios não podem esperar. Preparei uma reestruturação completa, que vai ajudar a empresa a se recuperar dessa crise de imagem. Ele empurrou os documentos na direção de Roberto. Se assinar hoje, podemos começar a implementar as mudanças imediatamente. Roberto pegou os documentos e começou a folhear lentamente. Márcio observava ansioso, claramente esperando que Roberto assinasse sem ler tudo. Interessante. Roberto comentou calmamente. Transferência de ações, mudança na composição societária. Tudo para salvar a empresa. São medidas drásticas, mas necessárias. Márcio tentou apressar. Os investidores estão preocupados com a gestão atual, então precisamos mostrar que estamos fazendo mudanças. Roberto continuou, lendo, pegando uma caneta. Márcio se inclinou para a frente, quase salivando com a antecipação. Então foi quando Roberto jogou os documentos de volta na mesa. Você realmente acha que eu sou idiota o suficiente para assinar isso? Márcio piscou confuso. O quê? Roberto tirou o celular do bolso e colocou a gravação para tocar. O rosto de Márcio foi ficando branco à medida que ouvia sua própria voz discutindo o golpe. Quando a gravação terminou, Roberto se inclinou sobre a mesa. 15 anos de amizade, Márcio. 15 anos confiando em você, construindo essa empresa juntos. E você aproveitou o momento mais vulnerável da minha vida para me roubar. Márcio abriu e fechou a boca, tentando encontrar palavras. Roberto, eu posso explicar. Não há explicação. Roberto manteve a voz firme. A polícia já tem cópias dessa gravação e de todos os documentos fraudulentos que você preparou. Como se tivesse sido ensaiado, a porta da sala se abriu e 2 policiais entraram. Márcio Andrade, você está preso por tentativa de fraude e conspiração para apropriação indébita. Márcio levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Roberto, por favor, podemos resolver isso entre nós. Roberto virou as costas enquanto os policiais colocavam algemas em Márcio. O homem que ele chamava de amigo foi levado sob os olhares chocados dos funcionários da construtora. Marina entrou na sala assim que os policiais saíram. Estava feito. Está feito. Roberto confirmou, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos. A prisão de Márcio e Henrique dominou as manchetes, tirando o foco da crise anterior dos Fonseca. A narrativa mudou de pais negligentes para empresários que quase foram vítimas de uma conspiração interna. Roberto e Marina, no entanto, não permitiram que a reabilitação de sua imagem pública os fizesse esquecer as lições aprendidas. Roberto implementou uma reestruturação real na construtora, mas completamente diferente da que Márcio havia planejado. Estabeleceu limites de horário de trabalho para todos os funcionários, incluindo executivos. Ninguém poderia trabalhar mais de 9 horas por dia ou levar trabalho para casa nos fins de semana. Criou uma creche dentro da empresa para filhos de funcionários e instituiu dias de família, onde os trabalhadores podiam trazer seus filhos para conhecer o ambiente de trabalho dos pais. Marina assumiu um papel mais ativo na gestão de recursos humanos, focando em criar uma cultura corporativa que valorizasse o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Juntos, transformaram a construtora de uma empresa focada apenas em lucros para uma organização que se importava genuinamente com o bem-estar de seus funcionários. Quanto a Teresa e Júlia, Roberto e Marina não descansaram até encontrar a forma perfeita de agradecer. Sabiam que Teresa não aceitaria dinheiro ou presentes caros sem motivo, então precisavam ser mais criativos. Roberto ofereceu a Teresa uma posição na construtora, não como faxineira, mas como supervisora de facilidades, coordenando todas as equipes de limpeza e manutenção. O salário era 4 vezes maior do que ela ganhava, vinha com benefícios completos e horário fixo que permitia estar em casa quando Júlia voltava da escola. Teresa ficou chocada com a oferta, mas Roberto insistiu. Você salvou minha empresa e, mais importante, salvou minha família ao nos mostrar o que realmente importa. Merece essa oportunidade. Relutante, mas esperançosa, Teresa aceitou. Marina, por sua vez,
organizou uma bolsa de estudos integral para Júlia na mesma escola particular que Isabela frequentava. O Colégio Bandeirantes era uma das instituições mais prestigiadas de São Paulo, e Júlia ficou maravilhada com a possibilidade de estudar ali. Teresa chorou quando soube, ajoelhando-se diante de Marina em gratidão. Marina a levantou gentilmente. Não se ajoelhe para mim, Teresa. Somos iguais, apenas pessoas tentando fazer o melhor por nossas filhas. A transição de Júlia para a escola nova foi desafiadora. As outras crianças vinham de famílias ricas e, inicialmente, olhavam com desconfiança para a menina que morava em um barraco. Júlia sofreu com comentários maldosos e exclusão social nas primeiras semanas. Isabela, no entanto, nunca a deixou sozinha. Defendia a amiga ferozmente, sentava-se sempre ao seu lado e incluía Júlia em todos os grupos e atividades. Lentamente, outras crianças começaram a ver além das diferenças socioeconômicas e reconhecer Júlia por quem ela realmente era. A verdadeira mudança veio quando os professores começaram a notar algo excepcional em Júlia. Ela resolvia problemas matemáticos complexos com facilidade assustadora. Compreendia conceitos científicos que crianças 3 anos mais velhas lutavam para entender. Tinha uma memória fotográfica que impressionava todos ao redor. A coordenadora pedagógica solicitou testes especializados. Os resultados confirmaram o que já suspeitavam. Júlia era uma criança superdotada, com QI acima de 140 e habilidades excepcionais em matemática, física e lógica. A escola ofereceu um programa especial de mentoria, conectando Júlia com professores universitários que pudessem desafiar e nutrir seu talento extraordinário. Teresa não cabia em si de orgulho. Sua filha, que passara a infância catando latas para ajudar nas despesas, agora estava sendo preparada para competições internacionais de matemática. Quanto às duas famílias, tornaram-se inseparáveis. Todos os domingos, alternavam entre jantar na mansão dos Fonseca e na casa que Roberto e Marina haviam comprado para Teresa e Júlia. Uma residência simples, mas confortável, em um bairro seguro da Zona Oeste. Isabela e Júlia eram praticamente irmãs agora, passando fins de semana juntas, estudando juntas, sonhando juntas. Isabela descobriu talento para pintura e música, florescendo sob a atenção renovada dos pais. Júlia, por sua vez, se destacava cada vez mais academicamente, ganhando prêmios e reconhecimento. Um ano após o incidente que mudou todas as suas vidas, Roberto organizou uma festa de celebração no jardim da mansão. Convidou todos os funcionários da construtora, professores da escola das meninas, e até alguns vizinhos de Teresa que haviam ajudado Júlia ao longo dos anos. Durante o jantar, Roberto pediu atenção e fez um anúncio. Quero compartilhar algumas notícias. Primeiro, a Teresa está sendo promovida a diretora de recursos humanos da construtora Fonseca. Aplausos explodiram. Teresa ficou de pé, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto Júlia a abraçava, com força. Segundo, Roberto continuou. Estamos criando o Fundo Educacional Júlia Santos, destinado a fornecer bolsas de estudo integrais para crianças de baixa renda com potencial acadêmico excepcional. O fundo garantirá educação de qualidade desde o ensino fundamental até a universidade. Mais aplausos. Júlia estava chorando agora, enterrando o rosto no ombro da mãe. E por último, Roberto olhou para Marina e Isabela. Estamos lançando o Projeto Morar Bem, uma iniciativa da construtora para construir moradias sociais de qualidade para famílias de baixa renda. Porque aprendemos que um lar não é definido pelo tamanho ou luxo, mas pelo amor que existe dentro dele. A festa continuou pela noite, com música, dança e muita alegria. Isabela e Júlia brincavam no jardim com outras crianças, suas risadas ecoando sob as estrelas. Marina observava a cena, apoiada em Roberto. Pensamos que tínhamos tudo, Marina murmurou, mas estávamos vazios. Roberto beijou o topo da cabeça da esposa, até que pessoas que não tinham nada nos mostraram o que realmente importa. 2 anos após aquele dia chuvoso no cemitério, as famílias estavam reunidas na casa de Teresa para um jantar especial. Era um sábado à noite,
e a sala modesta estava cheia de vida e conversas animadas. Júlia havia acabado de voltar de uma competição nacional de matemática, onde conquistou o primeiro lugar. Isabela terminara uma série de pinturas que seriam expostas em uma galeria de arte infantil. A mesa estava farta, com comida preparada por todos. Teresa fizera sua famosa feijoada, Marina trouxera uma torta de frutas e as meninas haviam decorado cupcakes. Enquanto comiam, Roberto refletia em voz alta. Às vezes penso naquele dia no cemitério, o pior dia da minha vida, achando que havia perdido minha filha para sempre. Marina completou o pensamento. Mas acabou sendo o dia que nos salvou. Teresa, alimentando um pedaço de pão para um dos gatos de rua que Júlia havia adotado, sorriu. Deus trabalha de formas misteriosas. Usa os quebrados para curar os que estão perdidos. Isabela e Júlia, sentadas juntas no sofá pequeno, trocaram olhares cúmplices. Elas sabiam que suas vidas haviam se entrelaçado de uma forma que nenhum dinheiro poderia comprar, nenhuma posição social poderia definir. Eram simplesmente duas meninas que se encontraram no momento certo, salvando não apenas uma à outra, mas famílias inteiras. Roberto levantou seu copo de suco. Um brinde. À família. Não a que nascemos, mas a que escolhemos. Todos levantaram seus copos, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. A família. Repetiram em uníssono. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo, duas famílias que o destino unira celebravam a verdadeira riqueza da vida. Não estava nos cofres bancários ou nas mansões de luxo, estava nos abraços sinceros, nas risadas compartilhadas, na presença constante de quem amamos. Marina olhou para Roberto, para Isabela, para Teresa e Júlia, e sentiu seu coração transbordar de gratidão. Haviam quase perdido tudo perseguindo coisas que não importavam. Mas no fundo do poço encontraram pessoas que os lembraram do que era essencial. E agora suas vidas eram infinitamente mais ricas do que jamais foram. Porque aprenderam que o amor não pode ser comprado, a presença não pode ser terceirizada, e a família verdadeira se constrói com tempo, atenção e sacrifício. Essas eram as únicas riquezas que realmente duravam, as únicas que valiam a pena proteger, as únicas que faziam a vida valer a pena ser vivida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina, Roberto, Isabela, Teresa e Júlia tenha tocado seus corações profundamente. Esta jornada nos lembra que, às vezes, as maiores lições vêm das pessoas que menos esperamos e que a verdadeira riqueza está nas relações que cultivamos. Se esta narrativa emocionou você, convidamos a se inscrever em nosso canal para mais histórias que exploram a complexidade da vida, o poder da redenção e a força do amor verdadeiro. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe nos comentários qual momento mais tocou seu coração. Todos os dias, trazemos conteúdos únicos que celebram a humanidade em suas formas mais puras e inspiradoras. Não perca nossos próximos vídeos e junte-se a esta comunidade que acredita no poder transformador das boas histórias. Até a próxima!